Você já se sentiu, tipo, preso à sua própria personalidade, sabe? Meio que, o Isaac é tímido, a Júlia é extrovertida, enfim, acabou. Tipo, e se a gente pudesse mudar isso? Meio que dar um up na nossa personalidade. Nossa, total. Eu já me senti assim várias A vezes. gente mergulhou em um artigo da BBC News Brasil para esse Deep Dive, que fala sobre pesquisas da Universidade de Kentucky. E a pergunta principal é: será que a gente está fadado a ser sempre do mesmo jeito? Tipo, a personalidade é destino, ou a gente pode mudar? Eu acho essa pergunta super interessante. Porque, tipo, a gente sempre ouve que a personalidade é algo fixo, né? É tipo um carimbo. Isso. Mas esse estudo sugere que a gente não é refém dos nossos traços para sempre. Tipo, a gente pode aprender novos comportamentos e, com o tempo, isso muda quem a gente é. Então quer dizer que, se eu sempre fui meio desligado, posso virar o rei da organização. Tipo, com um pouco de esforço. Se eu sou mais na minha, posso me tornar o centro das atenções. Uhum. Como que funciona essa mágica? Não é tão simples assim. Mas a pesquisa indica que, assim como a gente aprende a tocar um instrumento ou cozinhar, a gente também pode aprender a ser mais extrovertido, mais paciente, mais organizado. A chave é entender que a personalidade não é algo rígido, é um conjunto de hábitos, pensamentos e comportamentos que a gente pode ir moldando ao longo da vida. Ok, entendi a ideia, mas Uhum. como a gente coloca isso em prática? Tem algum passo a passo? Tipo, um manual de instruções para dar um upgrade na personalidade? Existem algumas técnicas, principalmente as cognitivo-comportamentais, elas funcionam como ferramentas para meio que reprogramar a forma como a gente pensa e age. Reprogramar. Parece coisa de filme de ficção científica. Me explica melhor como funciona essa parada. É mais fácil do que parece. Primeiro, a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos. Tipo, Uhum. se a gente vive pensando que vai dar tudo errado, a gente acaba nem tentando, né? Exato. Mas se a gente começa a cultivar pensamentos mais positivos, mais realistas, a gente muda a forma como interage com o mundo, com os desafios. Faz sentido. É tipo mudar o mindset para mudar a atitude. Mas e depois de ajustar os pensamentos? Qual é o próximo passo? A impressão. Se você quer ser mais sociável, por exemplo, o desafio é se colocar em situações que te permitam interagir com pessoas novas. Começar aos poucos, sem pressão. Tipo, ir naquela festa que eu sempre dou um jeito de escapar. Exatamente. O lance é sair da zona de conforto. E com o tempo, a gente vai se acostumando com os novos comportamentos. Aí a mudança acontece naturalmente. Mas e se eu tentar mudar e não conseguir, tipo, voltar para os velhos hábitos? Isso me deixa mais frustrado ainda. A chave é a persistência. Mudar a personalidade é como aprender qualquer coisa nova. Exige prática, exige paciência. E não desanimar nos primeiros tropeços. Então não é para esperar resultados milagrosos da noite pro dia, né? Não, não mesmo. É um processo gradual. Tipo, um jogo, a gente vai passando de fase, aprendendo com os erros e evoluindo aos poucos. Isso aí. E para ilustrar melhor esse processo de mudança, a gente pode usar um exemplo prático. Imagina alguém que quer ser mais pontual. Tipo eu, que vivo em um looping eterno de atrasos. Adoro a ideia. Beleza. Primeiro, essa pessoa precisa mudar o pensamento. Em vez de, eu sou sempre atrasada, ela pode pensar. Ser pontual é importante porque demonstra respeito pelo tempo dos outros. Depois, colocar em prática. Organiza a agenda, deixa tudo pronto na noite anterior, programa alarmes. E se mesmo com tudo isso ela perder a hora? Aí ela analisa o que aconteceu, ajusta a estratégia e tenta de novo na próxima vez. Com o tempo, a pontualidade vira um hábito, um novo padrão de comportamento e passa a fazer parte da personalidade dela. Entendi. Então a gente precisa ter em mente o objetivo final, mas sem se cobrar perfeição no começo. É um processo gradual de aprendizado e autoconhecimento, né? Exatamente. É como se a gente estivesse esculpindo a nossa própria estátua, com paciência e dedicação. E no final a gente tem uma obra de arte única e autêntica. A nossa melhor versão. Mas antes de sairmos por aí esculpindo a personalidade, acho que vale a pena a gente entender como os psicólogos definem essa parada, né? Você pode explicar. Claro. É basicamente um conjunto de características que moldam a forma como a gente pensa, sente e se comporta. É o nosso jeito único de ser e de interagir com o mundo. E como os psicólogos organizam todas essas características? É muita coisa, né? Eles usam um modelo chamado Big Five, que identifica 5 traços de personalidade mais abrangentes. São eles: neuroticismo, extroversão, conscienciosidade, amabilidade e abertura a novas experiências. Nossa, esses nomes parecem meio complicados. Mas na prática é tranquilo de entender, né? Tipo, neuroticismo alto é aquela pessoa que se preocupa muito com tudo. Tipo eu, antes de gravar o podcast. Extroversão é a alma da festa, aquele amigo que topa qualquer rolê. Conscienciosidade é o mestre da organização que entrega tudo no prazo e nunca esquece um compromisso. Amabilidade é sobre ter empatia, ser gente boa, estar sempre disposto a ajudar a se colocar no lugar do outro e a abertura a novas experiências. É o aventureiro, o curioso, aquele que adora sair da zona de conforto e experimentar coisas novas.
Então a gente tem esses 5 super traços que moldam a nossa personalidade, certo? Mas a pergunta que não quer calar é: será que a gente está fadado a ser sempre do mesmo jeitinho, com os mesmos traços até o fim da vida? Aí que entra a pesquisa da Universidade de Kentucky, mostrando que, ao contrário do que muita gente pensa, a personalidade pode mudar ao longo do tempo. E a gente pode até dar um empurrãozinho nesse processo, se quiser. A gente pode, hackear nossa própria personalidade, um código secreto para turbinar a vida real. Calma, não é tão simples assim. Mas a pesquisa indica que, assim como a gente aprende novas habilidades, a gente também pode aprender novos comportamentos. E com o tempo, isso vai moldando a nossa personalidade. A gente já viu a teoria, o super traço, como dar um up neles, mas e na prática? Como essa mudança de personalidade impacta a vida real? Tipo, alcançar objetivos, realizar sonhos. Uns exemplos. É tipo, mudar a personalidade não é só sobre ser mais organizado ou sociável. É sobre alcançar nossos objetivos de vida. Imagina que você sempre quis ter o seu próprio negócio. Mas a insegurança e a procrastinação te travam. Mudar a personalidade, nesse caso, seria trabalhar a autoconfiança, a capacidade de tomar iniciativa. Seria tipo um treinamento mental para vencer os seus próprios dragões internos, né? Exato. Começar mudando seus pensamentos sobre si mesmo, buscando informações sobre empreendedorismo, conversando com gente que já tem o próprio negócio, aprender com os erros, e aos poucos você vai construindo a personalidade de um empreendedor de sucesso. E o legal é que a gente não precisa encarar essa jornada sozinho, né? Claro que não. A gente pode ter mentores, amigos, familiares que nos apoiem nessa transformação. Com certeza. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. É muito mais fácil quando temos pessoas que acreditam na gente, que nos incentivam a crescer. Mas me fala uma coisa, essa ideia de mudar a personalidade não é um pouco artificial? Tipo, a gente não perde a nossa essência, a nossa autenticidade se ficarmos tentando mudar quem somos. Essa é uma pergunta importante. Mudar a personalidade não é sobre se transformar em outra pessoa, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. É sobre lapidar as características que já existem em nós, mas que talvez estejam escondidas ou pouco desenvolvidas. Entendi, não é sobre usar uma máscara. Não, mas sim sobre desvendar nosso potencial. Exato. É como se a gente tivesse um jardim interior cheio de flores lindas, mas que precisam ser cuidadas, regadas, podadas para que elas possam florescer com todo o seu esplendor. Que metáfora linda. E como a gente sabe quais flores precisam ser cuidadas, quais aspectos da nossa personalidade precisam ser trabalhados? A autoconsciência é fundamental. É importante se observar e identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, entender seus padrões de comportamento, seus pensamentos, suas emoções. E como a gente coloca essa autoconsciência em prática? Tem algum método infalível? Existem várias ferramentas. Uma delas são os testes de personalidade. Tipo aqueles testes que a gente faz na internet. Sim. Mas é importante lembrar que nem todos os testes online são confiáveis. O ideal é procurar testes que tenham um embasamento científico, que sejam aplicados por profissionais qualificados. Entendi. É importante ter cuidado com as fontes, né? Buscar informações de qualidade para realmente se conhecer a fundo. Mas e aí, depois que a gente faz o teste, identifica os pontos a serem trabalhados. Qual é o próximo passo? Aí a gente define objetivos específicos e coloca em prática as técnicas que a gente já mencionou, como as cognitivo-comportamentais, para mudar os pensamentos e comportamentos que não estão nos levando na direção que a gente quer. Então a gente começa com a autoconsciência, depois define os objetivos, trabalha os pensamentos e comportamentos e, por fim, colhe os frutos da mudança, né? Isso aí é um processo que exige esforço, exige dedicação, mas que pode trazer resultados incríveis para a nossa vida pessoal, profissional. E essa jornada de autoconhecimento e transformação é individual, ou a gente pode trocar figurinhas com outras pessoas. Trocar experiências, aprender com os outros é super válido. Compartilhar as nossas histórias, os desafios, conquistas, pode nos inspirar, nos motivar a continuar crescendo. E você já pensou em mudar algum aspecto da sua personalidade? Qual característica você gostaria de turbinar? Compartilha com a gente nos comentários. E se você já tem alguma experiência com essa jornada de autotransformação, conta pra gente também. Queremos aprender com você. Afinal, a gente nunca para de aprender e evoluir, né? Com certeza. E por falar em aprender e evoluir, no próximo bloco a gente vai mergulhar em um estudo super interessante sobre como a cultura influencia a nossa personalidade. Você já parou para pensar que pessoas de diferentes países podem ter jeito de ser bem diferentes? Sim. Total. É fascinante como a gente tende a pensar na personalidade como algo individual, né? Mas ela também é moldada pelo contexto social em que a gente vive. Tipo, se eu tivesse nascido no Japão, talvez eu fosse mais introvertido e reservado do que sou aqui no Brasil. Exatamente. Culturas diferentes valorizam características diferentes. Em algumas culturas, a extroversão, a assertividade são muito valorizadas, enquanto em outras, a harmonia social e a modéstia são mais importantes.
Então a gente é um mix da nossa genética, das nossas experiências pessoais e também da cultura em que a gente está inserido. Isso mesmo. É como se a cultura fosse um tempero que adiciona um sabor único à nossa personalidade. E será que a gente pode mudar a nossa personalidade se a gente mudar de cultura? Tipo, se eu me mudar para um país com uma cultura totalmente diferente, eu vou me transformar em outra pessoa. Nossa, essa é uma pergunta complexa. A gente certamente é influenciado pela cultura em que vive, mas a nossa essência, os nossos valores, os traços mais básicos da personalidade tendem a se manter. Então não é como se a gente virasse um camaleão, mudando de acordo com o ambiente. Não, não. A gente pode se adaptar, aprender novos costumes, novas formas de pensar, de se comportar, mas a nossa base, a nossa estrutura tende a permanecer a mesma. Mas é claro que a gente sempre pode fazer ajustes, né? Se a gente identificar características que não estão nos ajudando a nos adaptar à nova cultura, a gente pode trabalhar nelas, como a gente já conversou. Com certeza. A flexibilidade, a capacidade de adaptação são características muito importantes para a gente navegar nesse mundo cada vez mais globalizado, diverso. E essa conversa toda me fez pensar numa coisa. Será que a gente não se prende muito aos rótulos da personalidade? Tipo, eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista, e isso acaba nos limitando. Os rótulos podem ser úteis para a gente se entender melhor, mas eles nunca devem nos definir ou nos aprisionar. A personalidade é dinâmica, ela está em constante desenvolvimento. Então a gente pode usar os rótulos como pontos de partida, mas nunca como pontos finais. A gente sempre pode se reinventar, se transformar, se desafiar a ir além. Exato. E o mais importante é que a gente se sinta bem com quem a gente é, independentemente dos rótulos. É que a gente abrace a nossa individualidade, com todas as nossas nuances, com todas as nossas características, sejam elas boas ou ruins pela sociedade. E que a gente nunca perca a curiosidade, a vontade de aprender, de crescer, de evoluir como seres humanos. E você, o que achou dessa conversa? Que tal refletir sobre quais aspectos da sua personalidade você gostaria de turbinar? Pequenas mudanças com o tempo podem te levar para lugares incríveis. Compartilha com a gente suas reflexões, suas dúvidas, suas experiências. A gente adora aprender com vocês. A gente se encontra na próxima semana para mais um mergulho profundo em outro tema fascinante. Fiquem ligados. Até lá!